Seja bem-vindo a mais uma aula de física. Hoje vamos falar da estrutura das substâncias. Apresento-vos os objetivos dessa aula. Objetivos cognitivos. Ao fim da minha aula, o aluno deve ser capaz de explicar a constituição atômica e molecular da matéria, identificar e escrever um corpo através da matéria. Objetivos psicomotores. Ao fim da minha aula, o aluno deve ser capaz de distinguir entre objeto, matéria, corpo e substância. Olá, meus pequenos físicos. Hoje iremos falar da estrutura das substâncias. Portanto, lembrando naquilo que vimos na aula passada, gostaria de saber se alguém de vós ainda lembra como nós definimos os fenômenos naturais. Sim, podemos te dar a palavra. Seja à vontade. Os fenômenos da natureza são diversas situações que ocorrem na natureza sem a interferência humana. Neste caso, os fenômenos naturais podem ser físicos e químicos. Muito bem. Para a aula de hoje, eu trago um cartaz com desenhos. Penso que me ajuda a interpretar por cada detalhe desse desenho que eu mesmo desenhei para a gente discutir. Vamos lá ver. Certo. Se os fenômenos naturais são diversas situações que ocorrem na natureza sem a interferência humana, como é que nós podemos ter uma conclusão exata quanto a este cartaz? Vocês conseguem ver o que está acontecendo aqui? Ou melhor, pela vossa observação, o que vocês podem concluir com isso? Temos tronco e temos uma cadeira. O que vocês podem concluir? Certo. Agradeço muito pela vossa contribuição e daí vamos prestar atenção nas outras imagens que vou desenhar agora no quadro, e essas imagens vamos ter que colaborar em conjunto. Deixa-me que eu faço algumas imagens na tela, além desse cartaz que trago de casa. Então percebam o que vai acontecer nas imagens todas que ireis desenhar no quadro. Vossa atenção. Tudo bem. Agora vamos observar a natureza. O que você vê? Árvore, claro. E sabe-se que do árvore podemos tirar um tronco? Claro. E sabe que do tronco podemos fazer uma esplanada ou um banquinho para nós podermos sentar? Tudo bem. Pelas suas observações, a partir do árvore, tronco e o banquinho que nós podemos sentar, como é que você pode classificar essas três coisas da sua maneira? Lógico. Então juntos vamos classificar. Percebe que o árvore é tudo aquilo que nos rodeia? Neste caso, tudo aquilo que nos rodeia na natureza recebe o nome da matéria. E podemos definir em seguintes maneiras. Matéria é tudo aquilo que nos rodeia e tem massa e ocupa espaço. Lógico. E quanto ao tronco, podemos perceber que o tronco é uma pequena porção que vem da matéria. E sendo assim, o tronco vamos chamar do corpo. E vamos definir em seguintes maneiras. O corpo é uma porção limitada da matéria. E quanto ao assento, iremos chamar do objeto. E uma vez que trata-se de uma aplicação de um corpo. Neste caso, iremos definir o objeto em seguintes maneiras. Objeto é um corpo que tem aplicação específica. Neste caso, todo aquele corpo que contém uma forma específica para um uso natural ou para um uso dos seres humanos recebe o nome de objeto. Agora preste atenção nessa divisão que você está vendo aqui. Alguém tentou dividir um tronco em várias maneiras possíveis. E neste caso, percebe que ele dividiu até ao último nível da sua divisão. Neste caso, se nós dividimos qualquer seja coisa, ao dividir, chegar na última camada ou a última peça possível, menor ainda, teremos uma substância. Neste caso, a substância é a última porção de uma matéria ou é a última porção da divisão de uma matéria, a parte que não é possível voltar a dividir. Portanto, uma substância é composta por moléculas e átomos, no qual a molécula é a menor unidade das substâncias que mantém as suas propriedades, como, por exemplo, água, H2O. Nós temos o 2 como
a unidade, a menor unidade da substância da água. E o átomo é constituído por moléculas que se compõem de partículas muito pequenas chamadas do átomo. E este, por sua vez, são constituídos por eletrões, neutrões e prótons, sendo que os eletrões são partículas carregadas negativamente e neutrões são partículas com cargas neutras e prótons são partículas carregadas positivamente. Certo, vamos recapitular tudo que aprendemos na aula 2. Na aula 2, falamos de matéria, corpo, objeto e substância. Definimos a matéria, dizemos que é tudo aquilo que tem peso, ocupa um certo volume e pressiona os nossos sentidos. E definimos o corpo, dizemos que é uma porção limitada da matéria que pode ou não ter uma forma bem definida. E demos alguns exemplos. Objeto é um corpo com forma bem definida que se destina a ter uma utilidade específica. E substância é um tipo da matéria que constitui um corpo. Portanto, até aqui nós usufruímos o potencial máximo da nossa aula. E daí vou deixar aqui uma pequena tarefa só para poder interpretar a nossa aula de hoje. Como é que vocês classificaria uma esferográfica diante daquilo que nós aprendemos hoje? Certo. Mais uma outra tarefa. Como é que vocês classificariam um ferro diante daquilo que aprendemos hoje? Certo. Certo, então vou recomendar aí um pequeno exercício de casa. Vão responder as seguintes questões. Explique os seguintes conceitos. Temos natureza, matéria, corpo, substância e objeto. Então, em casa, vai tentar explicar, dar conceito todo